A Lopes foi fundada pelo Francisco Lopes. Foi uma pessoa que ele veio do Ceará, uma cidade pequena. Foi um negócio que não foi fácil. Começou de baixo. Não sei dizer especificamente como é que eram as relações na época, mas a gente sabe que não tinha nada, era super desorganizado o mercado. Vocês têm as centenas, milhares de lançamentos. Para o cara que é pequeno e médio incorporador de casa, qual que é a tua visão de vou montar minha house própria, eu vou trazer uma house de fora, eu vou fazer uma composição? Então você pode ter, o melhor time de vendas, cara, do país. Cara, você pode fazer a composição que você quiser, que você vai ter dificuldade de vender. Hot Brion 91 e aqui um Chateau Mouton Rothschild 93. Que Então isso, um convidado cara. desse tinha que ser esse nível, né? O mercado imobiliário. Esse mercado, hein? Saúde. Fala pessoal, muito bem-vindos ao primeiro episódio da terceira temporada do podcast do Investidor Imobiliário e hoje com um convidado super especial, convidado que eu tenho grande admiração, uma das grandes referências do mercado imobiliário atual, Gustavo Lopes. Gustavão, brigadão pela presença, vai ser uma honra bater um papo com você hoje sobre o mercado. Enfim, palavra contigo aí, se apresenta, fica à vontade. Obrigado você, Murilo, primeiramente. Prazer estar aqui com você. E vem puxando aqui a vanguarda dessas inovações aí de encontrar uma oportunidade no meio do mercado tão desafiador. Quando a gente vê escassez em alguns lugares e vê algumas pessoas que conseguem aproveitar isso, é um prazer aí ter recebido esse convite, poder falar aí com você e com todo o seu público aí. Boa. Bom, turma, a gente está com uma novidade muito boa, como vocês viram. A gente trocou de cenário, né? A gente queria fazer um negócio mais intimista, mais confortável, queria fazer um bate-papo numa terça-feira à noite de amigos. Então, esse é o primeiro episódio que a gente grava aqui na minha casa. E aí, para coroar essa mudança, a gente vai fazer uma inovação, como você bem falou, que a gente vai deixar o convidado escolher um vinho, né? Então, por favor, Luigi. Que isso. Vamos ver qual vinho ele prefere. Caramba. Vou fazer as vezes de Manuel Beato aqui. Aqui, ó, temos aqui duas opções. Um Hot Brion 91 e aqui um Chateau Mouton Rothschild 93. Que é então, isso, um convidado cara. desse tinha que ser esse nível, né? Me sentindo mais lisonjeado do que qualquer coisa aqui por esse convite. Cara, eu acho que não tem como... Qualquer um tá bem escolhido. Vamos nesse aqui, ó. Vamos nesse aqui. Então, já trago de volta. Boa. Boa escolha. Que isso. Então ele vai abrir ali, daqui a pouco ele serve. Mas enfim, já vamos dando continuidade no papo. Enfim, fala um pouco de quem é Gustavo, quem é Lopes, como é que é essa trajetória de vocês, que eu sei que é uma trajetória hiper tradicional, né, que passou por gerações e gerações. Enfim, apresenta um pouquinho da Lopes para a turma conhecer. Bom, primeiro, acho que assim, eu vou até começar falando quem é o Gustavo, que a história é muito curta perto da Lopes, e dá pra gente gastar um pouco mais tempo falando quem que é a Lopes. Tá. Bom, primeiramente sou formado em Administração e Economia pelo INSPER. Comecei a trajetória profissional num fundo de distress, no momento em que eu tinha feito uma dupla graduação, queria trabalhar bastante, entender o que estava acontecendo nesse mercado que estava muito pujante na época, tinha vindo num momento que, assim como agora, com a taxa de juros mais alta, acabou deixando bastante insolvências pelo caminho, então estava um mercado, estava acontecendo bastante recuperações judiciais, foi ali por volta de 2015. Então, comecei a trajetória por lá, num fundo, depois acabei migrando para um fundo também de Private Equity Real Estate. Legal. Lá tocando ali umas partes de investimento em residencial. O fundo ele era praticamente, ele tinha mandato para fazer todas as teses, desde comercial, logístico, corporativo, residencial, e aí acabava ficando com um portfólio lá bem completo lá dentro do fundo, e acabei, eventualmente, tinha um plano de fazer uma carreira... o mercado imobiliário na época, né, a Lopes, ela não estava... estava sofrendo um pouco dessa crise que veio em 2014, com a crise dos distratos e outra coisa, então eu queria dar uma rodada no mercado, conhecer um pouco mais, até entender se tinha uma vocação, acho que até fazendo desde pequeno, na verdade, vem acompanhando e frequentando plantão de venda, então é algo que já vim fazendo ao longo do tempo, mas acho que de uma forma mais profissional, organizada, eu acabei entrando na Lopes só em 2019. Legal. Depois eu acabei saindo desse fundo, na verdade foi final de 18,
Acabei entrando no momento em que, depois da eleição de 2018, o mercado imobiliário paulista e brasileiro em geral acabou tendo uma onda de confiança do consumidor que passou a ser retomada, teve ali uma melhora no caminho, então acabamos vendo uma onda se formando e eu entendi que era um momento bacana para ir para a empresa que estava com planos bem interessantes de transformação digital, investir em algumas outras frentes para acabar aproveitando essa onda que vinha se formando e reforçar ali o ponto de vanguarda ali do mercado. E aí, desde então, estou lá na Lopes, completei 7 anos esse ano lá dentro, depois dessa trajetória aí que eu passei fora de lá. Comecei participando lá desse processo que a gente estava tentando estruturar na companhia de transformação digital, dos quais a gente fez ali um follow-on em 2019. Depois acabei passando lá também pela Credit Pronto, que é uma JV que a gente tem com o Banco Itaú. Vou entrar mais em detalhe aqui falando da história da Lopes. Fiquei alguns bons anos lá, montei ali a área de consórcio lá dentro da Lopes. Fizemos algumas parcerias com alguns fundos também embaixo de mim e hoje eu sou um dos diretores executivos da Lopes São Paulo, focados em novos negócios, entende-se consórcio, entende-se parcerias com fundos, entende-se também alguns outros serviços além da intermediação, apesar de também ter um papel ali dentro do meu dia a dia que a gente lida bastante com a intermediação do mercado de lançamentos. Legal. Falando da Lopes, a Lopes ela tem uma história quase centenária. A gente completou 90 anos ano passado. Olha só. Ela foi fundada em 1935. Ela nasceu num mercado super desorganizado, aqui em São Paulo. Não tinha muito dado, não tinha muita transparência. E foi fundada ali com um sonho de fazer essa transação imobiliária de uma forma transparente, acreditando na relação das pessoas. E foi meio que prestando esse serviço de qualidade, sempre centrado no cliente, e conseguindo se adaptar, e com essa excelência, que era algo que sempre nos motiva, a gente foi crescendo e puxando um pioneirismo no mercado ao longo dos anos. Então, é difícil falar da Lopes contando toda a história, mas eu acho que a história dela até se assemelha um pouco com a história de evolução do mercado imobiliário paulista e talvez até, eu posso dizer, nacional. Uhum. Eu acho que a gente começou muito voltado nessas interações do mercado imobiliário através de, não quero só vender imóvel, mas eu quero também prestar uma consultoria, porque a venda ela não inicia no momento que você tem um ativo para vender, ela inicia na compra do terreno. Sim. Ela se inicia ali no momento que você está se adaptando a um projeto, você está escolhendo o que vai ser feito, você está vendo qual a melhor forma de comercializar, como você vai impactar esse cliente. E foi isso que a gente veio fazendo ao longo do tempo, que fez com que, ao longo da nossa história, a gente fosse o primeiro anúncio de uma imobiliária, do lançamento imobiliário no jornal, vem encabeçado pela gente. Um primeiro stand de venda que hoje é muito comum aqui na cidade de São Paulo, a gente vê vários, assim como outras cidades, foi algo que foi idealizado lá atrás pela gente. E a gente veio fazendo isso ao longo do tempo. Eu estava até conversando com você, né, como é um negócio de 90 anos, parece muitos anos, mas no final é um número. Uhum. Só que a gente às vezes esquece de ver quantos presidentes, né, isso acabou... se a gente somar 90 anos, quanto isso acaba passando, quantas moedas, né, a gente teve ao longo do caminho, quantas oscilações que a gente teve. E aí a gente foi sempre construindo essa jornada com um core business voltado para venda de imóvel na planta, então lançamentos imobiliários através dessa atuação mais 360, mais de uma consultoria imobiliária mesmo, está aí até o nome que a gente carrega desde o início, que é Lopes Consultoria Imobiliária, ela veio daí. E aí, enfim, numa história de crescimento quase centenária, a gente eventualmente veio diversificando os negócios ao longo dos anos, então a gente acabou passando por um marco muito relevante em 2006, que a gente acabou fazendo o IPO. Foi o primeiro IPO de uma imobiliária no Brasil. Foi um marco super relevante que a gente carrega com muito orgulho por ter tido isso que a gente entende como uma grande conquista. Uhum. Depois disso, a gente também se orgulha muito de um negócio que a gente acabou criando. Foi a primeira parceria e sociedade que o Itaú tem no mercado imobiliário, com uma imobiliária em que tem realmente uma participação societária, que foi uma JV que a gente fez com eles, que chama Credit Pronto, que a gente fez para distribuir financiamento imobiliário. A gente, no meio do caminho, a gente acabou, eventualmente, como a gente já tinha uma série de clientes
a gente também já interagia com quem queria adquirir o imóvel, já tinha um braço de financiamento, até um pouco antes disso, mas muita gente acha que é igual, né? A venda de imóvel pronto e a venda de imóvel na planta, mas a gente, no início, trabalhava mais imóvel na planta, só que falou, cara, agora estamos na hora de acabar diversificando para esse segmento também. A gente acabou incorporando isso dentro da nossa oferta de serviço, dentro da nossa atuação. E a gente veio aperfeiçoando os modelos dentro dessas 3 linhas de negócio que puxaram o nosso modelo de negócios até hoje. A gente eventualmente criou outras frentes aqui ao longo do caminho, fizemos investimentos em tecnologia, demos ali também mais foco em uma ou outra unidade de negócio, em modelos diferentes. A gente, enfim, acabou fazendo uma expansão nacional. E a gente começou a crescer muito nesse modelo de expansão geográfica através de aquisição ou montando unidades em outros estados que não São Paulo. Então a gente nasceu em São Paulo, acabou fazendo uma expansão nacional, foi muito bem sucedida ao longo de muitos anos, até que a gente também encontrou um modelo para acabar crescendo de uma forma mais orgânica, mais asset-light e também escalável. Foi um modelo que a gente passou a adotar de franquia. Depois de um certo momento, a gente, acho que meados de 2016, a gente passou a criar a Rede Lopes, que é um negócio que a gente tem lá dentro, que é todo esse relacionamento que a gente tem com essas franquias ou unidades próprias ou coligadas e controladas que a gente tem lá dentro. E aí a gente também montou recentemente uma operação de consórcio. A gente também faz intermediação de consórcio como representante de algumas administradoras que a gente tem parceria. E, hoje, falando de números, o que é a Lopes, é toda essa história centenária. A gente tem por volta de uns 12 mil corretores associados. Falando desde o IPO, a gente fez mais de 210 bilhões de transações imobiliárias, falando no número de VGV. 210 bi? 210 bi. Turma. Número, hein? É número. A gente, falando em transação, vou ter que pensar por ticket médio, não me vem na cabeça, mas acho que... Ordem de grandeza por ano. 2025, vou falar, tá? A gente transacionou quase 13 bilhões em VGV de imóvel e financiamento imobiliário, a gente fez quase 5 bi de financiamento imobiliário. Porrada. Vou puxar um gancho das BUs, que é um pouco do que você está falando dos números, a gente vai segregando. Mas antes das BUs, acho que é legal você falar, se oportuno, obviamente, dos pequenos começos. Você estava falando ali do começo, porque a turma te ouve e fala assim, legal, começou a vender imóvel, mas já era um tradicional de São Paulo, que frequentava os melhores lugares e começou já com a Costa Quente. Conta pra turma como é que foi, só para todo mundo entender que os começos sempre são duros, né? Turma que vem no meu podcast, assim, grande maioria das empresas, cara, começou na raça, né? Como é que foi lá com vocês? Cara, é difícil falar de um negócio que eu não estava presente há muito tempo atrás, então eu não vou saber falar com a experiência em primeira pessoa. Tá, um disclaimer que, enfim, você não participou, mas dá uma cor para a turma entender, enfim, de onde vem tua família, enfim. Bom, a Lopes foi fundada pelo Francisco Lopes. Francisco Lopes, ele foi uma pessoa que ele veio do Ceará, uma cidade pequena, com menos de 100 mil habitantes, veio para São Paulo tentar a vida, entendeu que na intermediação imobiliária ele poderia ter uma oportunidade de fazer algo grande, diferente, que tinha uma lacuna para ser explorada, e veio a partir daí. Foi um negócio que não foi fácil. Começou de baixo? Começou de baixo. Eu não sei dizer especificamente como é que eram as relações na época, mas a gente sabe que não tinha nada, era super desorganizado o mercado. 1930 e pouco, 35. Né? E aí ele logo trouxe o filho dele para trabalhar junto, também uma pessoa que tinha um talento para a profissão, pessoa que se orgulhava em ser corretor, uma pessoa que tem uma articulação e uma conversa fantástica. E veio a partir daí, sabendo conversar com o incorporador, sabendo formar terreno, sabendo falar de produto. Começou de baixo.
soube fazer excelentes parcerias na época. E aí a gente veio crescendo junto, se apoiando também a grandes parceiros, porque ninguém se faz sozinho, né? A gente conseguiu pegar ali bons parceiros, conseguir entregar o que esses bons parceiros esperavam fazendo esse serviço diferenciado, e fomos crescendo junto com eles e ao longo do caminho tendo virando essa referência que a gente, graças a Deus, soube ter e consegue manter até hoje. Boa, animal, parabéns pela trajetória. Mas até você me pegando isso, eu presenciei mais de perto alguns outros começos, não falando da Lopes, mas tanto de uma operação que a gente fez agora recente de consórcio, como também presenciando mais perto aí esse início da operação que a gente fez da Credipronto. Uhum. A Credipronto, ela nasceu da gente querendo explorar o mercado de financiamento imobiliário, um mercado que até então ele não era muito popular. Que ano isso? A gente fundou a Credipronto em 2008, desculpa. Para a turma de casa que não está muito acostumado com o mercado, né? A maioria das vendas ela é através de um financiamento, né? E uma vez que você vai fazer uma venda ali para o cliente, por que não já oferecer o financiamento como um upsell, né? Você já tem um cliente ali na mão, que você já tem um relacionamento, então aproveitar aquele cliente para já encaixar um financiamento. Então eles entendendo essa oportunidade, eles montaram essa segunda BU, foi a segunda BU? Não sei te falar se foi a segunda. Mas foi uma nova iniciativa. Tá. Na verdade, se parar para olhar um pouco para trás, esse mercado de financiamento imobiliário que hoje é um mercado que é quase impossível você pensar em aquisição de imóveis sem pensar em financiar, até pela dificuldade que a gente está vendo de você conseguir ser bem sucedido na profissão ou ter uma renda e conseguir guardar dinheiro para adquirir os imóveis, que depois até uma outra conversa que o pessoal fala que vai baixar de preço, mas isso aí a gente sabe que não vai ser isso que vai acontecer. Mas lá atrás não existia a lei da alienação fiduciária, né? Sim. Então, isso foi um negócio que passou a ser algo que a gente começou a explorar mais depois da lei da alienação fiduciária. E na época tinha eventualmente os contratos de financiamento, os contratos de aquisição de imóvel eram financiados por um índice, a renda era corrigida por outro, então era um negócio super descasado. O SFH é de 64, mas era muito tímido, né? E aí não tinha estabilidade macroeconômica, até vinha o Plano Real e depois vinha estabilidade de garantia em 97. Né? Então o GNO financiamento imobiliário nos anos 2000 começou, de fato, né? Eu acho que a lei da alienação veio um pouco depois, agora não me lembro. Eu acho que veio em 97 e algum adendo em 2004, salvo engano. Pode ser. A gente começou até a fazer um piloto lá atrás e assim, na época até o comportamento do cliente, né? Hoje, quer dizer, lá atrás o cliente ele queria dever para o incorporador, ninguém queria dever para banco quando você estava comprando um imóvel. Então foi uma quebra de paradigmas muito grande. Na época você ia fazer esse produto novo, que a gente acabou fazendo um piloto e depois acabou montando essa JV, que a gente, vamos falar, começamos quase do zero, mas a quantidade de documentos que se tinha para você conseguir fazer um financiamento imobiliário e ainda até a resistência que você tinha das pessoas era um negócio, não vou falar assustador, mas era um negócio muito fora da realidade que a gente tem hoje. Sim. Então foi um trabalho muito árduo aí pelas pessoas que estavam lá com a gente, que algumas ainda estão lá na empresa, são pessoas assim extraordinárias e participaram aí dessa modernização aí do crédito imobiliário, que foi um começo muito complicado. Complicado não, né? Acho que eu usei o termo errado, mas um começo que não foi simples, foi desafiador. E aí, hoje Credipronto faz o que de volume? Ordem de grandeza? Eu não vou falar de hoje, mas vou falar a gente fez ano passado quase 5 bi de financiamento imobiliário, que se a gente dividir por 12 dá um pouco mais de 400 milhões de financiamentos por mês. Legal, hein? Isso a gente fala volume financiado total. Tá. Aí, eventualmente, LTV médio está por volta de uns 60 e pouco. A gente vai estar falando aí de um pouco mais de 7 bi em imóveis. Legal. Esse ano, apesar de tudo, a gente espera que venha um crescimento. Com a janela de Selic baixando, o humor melhora, né? Sim. Bom, e retomando o gancho das BUs, vocês também têm uma iniciativa muito legal em relação a consórcio, né? Sim. Explica para a turma de casa um pouco dessa tese. Então, essa é uma tese muito recente nossa, ela não é tão representativa versus outras frentes de negócio
no momento atual. A gente espera que com essa popularização e num produto muito mais democrático que está o consórcio hoje em dia, até do que o financiamento imobiliário era, que eu falei na época que a gente começou, a gente consiga vencer ali, quebrar a arrebentação e talvez se tornar um business relevante, só que a gente sabe que também tem os desafios do próprio mercado. O que é que a gente faz? A gente, de um tempo para cá, a gente, olhando o nosso ecossistema imobiliário, que transita um monte de clientes, que a gente interage diariamente, desde os pontos de contato que a gente tem com franquias, que a gente tem com corretores, que a gente tem com imobiliárias próprias, que a gente tem no site, que a gente tem no nosso CRM. São muitas informações que a gente tem dentro do ecossistema, de dado de cliente, base, contato, por que ele acabou não comprando e uma série de outras coisas. E a gente sempre se provoca, apesar de sempre querer ter foco, a gente sabe que foco em determinado momento é tudo, e quem tenta fazer tudo acaba não fazendo nada. A gente sempre se pergunta e se provoca, que outro produto a gente consegue colocar dentro do nosso ecossistema que a gente consiga, de certa forma, até aumentar o lifetime value do cliente que está dentro do nosso ecossistema. A gente sabe, a transação de aquisição do imóvel na vida da pessoa física, ela é quase que um M&A da pessoa, é um M&A da vida privada. Sim. Então são poucas interações que a gente acaba tendo em termos de recorrência das compras. Não tenho muito volume de recorrência na transação, mas como é que eu consigo, então, eu faço uma segunda compra, ou segunda transação de um cliente que transitou aqui dentro? Ou como é que eu aproveito esse cliente que passou aqui, acabou não fazendo uma transação, e eu acabo oferecendo algum outro produto que faça sentido dentro da jornada imobiliária dele. Seja porque ele tem que se planejar e não tem hoje uma poupança para conseguir dar entrada num imóvel, fazendo financiamento que a gente acabou de falar, seja porque ele ainda não está maduro para tomar a decisão, mas ele já pode fazer nessa poupança, seja porque ele às vezes não conseguiu ter o financiamento aprovado, ou seja, até ele quer fazer uma alavancagem patrimonial, o consórcio permite outros usos. Então, ele nasceu meio que dessa motivação para a gente acabar aumentando o número de transações que a gente tem com os clientes dentro do nosso ecossistema, conseguindo explorar esse produto que também, até um tempo atrás, talvez o pessoal teria mais preconceito de tentar comprar o consórcio, mas acho que hoje todo mundo que trabalha com produto tem conseguido vencer essa barreira. E aí, a partir daí, a gente tem meio que algumas frentes de trabalho que a gente roda, não vou falar em operação piloto, mas ainda numa escala bem menor do que a gente tem nas outras frentes de negócio, que uma é voltada para a operação de varejo, que é o que a gente chama lá, que são operações mais para pessoa física, operações menores, e outra é o que a gente chama de operação estruturada, que a gente usa o próprio mecanismo de consórcio, que nada mais é porque antes de você comprar a cota, antes de você poder usar o crédito, você compra uma cota, que é como se fosse uma opção, e no momento que você contempla, você já tem, não é nenhum direito, mas você tem a possibilidade de usar um crédito. E aí, quando a gente pega a taxa de administração, que é o custo de você adquirir uma cota, né, que você paga, ela é fixa ao longo de todo o prazo, e você arbitra isso dando lance para ser contemplado, essa taxa ao longo do tempo, que a gente fala, em alguns casos 1% ao ano, quando você dá um lance, você pega, eventualmente você não pega 100% do valor da carta, você dá um lance e você pega o dinheiro que você não tinha, que é o valor da carta menos o valor do lance. Mas esse recurso, ele acaba sendo mais barato do que outras linhas de financiamento. Ele acaba sendo, em alguns casos, muito mais barato. E aí a gente usa isso como um crédito que a gente faz operação estruturada, a gente junta uma série de cotas e vende como se fosse uma forma de um player acabar pegando um crédito de linhas mais baratas do que ele tomaria hoje em dia de crédito corporativo ou qualquer outro tipo de linha de financiamento. Não é puramente para financiar imóvel? Não, a gente já fez operações distintas, financiar. Eventualmente tem que estar relacionado com imóvel, né? Sim. Mas o use of proceeds é créditos corporativos, é algo mais estruturado que dá para pensar de uma maneira até para a empresa pegar um capital de giro e não meramente para comprar um imóvel, né? Pode ser. Os que a gente tem trabalhado têm sido mais relacionados com imóvel, com uma construção de um galpão logístico, uma expansão de um shopping. É um pouco menos capital de giro que a gente tem trabalhado, mas ele costuma ser mais barato, como não existe uma linha subsidiada para esses players que a gente costuma interagir.
pegar dinheiro para fazer essas operações, a gente acaba se utilizando do consórcio, mas hoje, no que a gente trabalha, é mais voltado mesmo para tentar alguma construção mesmo, nesse sentido. Legal. Crédito voltado para isso. Animal, então essa é a terceira BU, tem mais alguma? Na verdade, é isso que a gente chama de quarta, que não tem tanta representatividade, versus as outras em termos de tamanho, quando a gente fala de bilhões. E quando a gente fala da primeira, que é a intermediação, a gente costuma separar em mercado primário e secundário. Tá. A gente, primário, o lançamento, né, você sabe bem, e o outro, a gente até tenta classificar isso mais como uma compra direto do incorporador, direto da fonte, Uhum. e o secundário é quase que uma revenda imóvel pronto. Perfeito. Que a gente tinha aberto falando, parece, todo mundo acha que é muito parecido, mas é engraçado, até amigo meu, cara, pô, desde pequeno o pessoal sabe que eu trabalho com isso, mas o cara, às vezes a pessoa, antes de passar pela jornada de compra do imóvel, ele não sabe que existe uma diferença gritante entre um imóvel na planta e um imóvel pronto. Uhum. E aí a gente chama de 2 unidades de negócio separado, porque tanto o profissional, mas não é 100% dos casos, mas normalmente o profissional que foca em lançamentos, ele acaba não focando tanto em revendas, eles são um pouco distintos, até porque o timing de mudança, condições de pagamento, sistemas, Sim. profissionais e até, enfim, dinâmicas são diferentes. Uhum. Então, a gente chama esse um pouco de business de lançamentos, business de prontos, que a gente atua mais por franquias. Tá. Locação faz também? A gente faz, mas não é core. Não é core. É muito mais como um negócio acessório que cai no nosso ecossistema e a gente quer atender o cliente da melhor forma, mas não é um negócio que a gente investe muitos recursos para... entende que vai extrair resultados assim como outros players no mercado que souberam fazer uma jornada muito boa, tem um produto fantástico e criaram uma escala enorme. E terreno também tem... A gente... Aí vem um pouco da peculiaridade de cada praça. Tá. A gente, em São Paulo, a gente não se envolve muito em transações de terreno. Só que tem algumas praças que a gente também tem operação com que alguns sócios locais tocam, que os profissionais lá são exímios corretores de terreno e assim, tem uma habilidade fantástica de lidar com isso. Inclusive, a maior transação da história da Lopes foi de um terreno intermediado lá no Ceará. Pode falar a ordem de grandeza? Posso, foi acho que acima de 300 milhões. Um terreno. Com perdão do número aqui, mas num terreno, se eu não me engano, foi Beira-Mar. Eu não vou saber falar exatamente qual foi a praia, qual foi a cidade lá, mas aconteceu nesses últimos anos. Foi a maior transação da história da Lopes. Demais. E foi uma intermediação de terreno. Que legal. Para a turma de casa que não conhece, a estruturação de terreno é um deal, né, uma transação mais específica, né, porque você tem um incorporador de um lado, um terrenista de outro, e aí é algo muito técnico, que geralmente você tem uma fase de diligência muito dura, então é uma negociação um pouco diferente do que vender um imóvel padrão, né? Exato. Então é legal que a Lopes também tem essa habilidade, em algumas praças eles oportunisticamente acabam tendo isso como tese também. Então, cara, é um ecossistema que abraça ali vários ângulos, né? Sim. E falando de ecossistema, fala um pouco dos números. Quantos franqueados vocês têm? Quantas praças? Enfim, uma ordem de grandeza. Dando ordem de grandeza dessas unidades, a gente está com mais de 150 imobiliárias, entre próprias e franqueadas, e praticamente em todos os estados do país. Eventualmente, Legal. cada estado tem sua representatividade, alguns têm mais concentração, que nem eu te falei, tem mercado que a gente atua mais na parte de intermediação, mas tem uma presença forte também em terrenos, e tem estados que a gente também tem uma concentração maior de imobiliários do que outros. Legal. Para o cara de casa, que é incorporador, tá te ouvindo, né? Enfim, queria entender um pouco sua visão. Eu também sou incorporador e eu tive uma experiência muito interessante como incorporador, porque a minha região, uma cidade pequena. E eu tomei a decisão lá atrás de criar minha própria house, tá? E eu não sei se foi a melhor decisão ou não. Acho que teve pontos positivos e negativos também. Eu já tive mais de 70 corretores e tal.
Qual que é a tua visão sobre isso? Assim, fala um pouco vocês têm aí centenas, milhares de lançamentos. Para o cara que é pequeno e médio incorporador de casa, qual que é a tua visão de vou montar minha house própria, eu vou trazer uma house de fora, eu vou fazer uma composição? Falando na prática, assim, vou lançar meu empreendimento. Qual que é o playbook ideal para esse cara ter sucesso na largada? Eu acho assim, Murilo, para você ter um playbook de sucesso, o primeiro ponto é que a venda não começa na estruturação do time de venda. A venda ela começa no momento que você adquire o terreno, no momento que você formata o produto. Então a transação imobiliária até o sucesso do empreendimento ele parte dali. Então você pode ter o melhor time de vendas, cara, do país. Se o produto nasceu quadrado, ou se nasceu de alguma forma que ele não se adequa à demanda, ou tem algum erro ali, cara, você pode fazer a composição que você quiser, que você vai ter dificuldade de vender. E aí, desde esse D0 vocês já acompanham o incorporador? Então, assim, nosso modelo ele vem se aperfeiçoando muito ao longo do tempo e eventualmente, cada praça e cada incorporador demanda uma certa tipo de atenção e cada um quer um tipo de relacionamento. A gente gosta de trabalhar da forma que vamos falar, gosto do freguês, tá. Mas é óbvio que o que a gente quer, na verdade, todo esse trabalho, ele costuma ser para a gente trazer um produto mais líquido na ponta. Tá. Então, assim, o que a gente vê, tá? E até falando desse playbook, falando do que é importante você começar um negócio bem feito desde o início, e a gente sempre fala, talvez o modelo ideal é um modelo que a gente consiga trabalhar desde o início para trazer um produto líquido em termos de, tá bem adequado com a demanda, tá no preço certo, a gente tá fazendo a estratégia certa de venda. E lá na ponta a gente consiga também fazer, e isso deu tudo certo para o incorporador fazer o que ele sabe fazer. Sim. Quer incorporar o projeto, quer saber comprar terreno, quer saber montar produto, quer saber, em alguns casos, quando ele é construtor também, fazer um projeto que consiga ter eficiência na hora de construir, mas ao mesmo tempo ele segure preço para ter a margem e ETIR que ele entenda, que ele faça na viabilidade desde o início. É focar em algo que realmente é o core dele. Eventualmente, por uma deficiência do mercado, e aí a gente se inclui nisso, até porque o mercado ele era de um tamanho muito tempo atrás, quando a gente ou outras imobiliárias também davam conta sem ter necessidade de ter house própria, mas o mercado de São Paulo ele multiplicou por mais de 10 vezes, sendo impossível você conseguir resolver o mercado inteiro com poucos players e sem, em alguns casos, ter foco, até porque foco é muito importante nessas coisas. O que eu quero dizer quando eu estou falando isso? É importante você ter um tipo de parceria, e dependendo da praça, dependendo do tipo de parceria que você tem com o incorporador, você não vai precisar fazer coisas diferentes e acabar focando em outro negócio, porque é incômodo para o incorporador que está acostumado a comprar terreno, está acostumado a construir, está acostumado a desenvolver produto. Quando você tem que fazer gestão de pessoas, que é um negócio que não é simples, quando você tem que lidar com uma dinâmica de vendas e realmente olhar sistema para isso, é uma coisa que não é... Não é trivial, não está no DNA dele. Sim, então desfoca, né, do core. Desfoca e é mais um serviço que não é simples. Então, o que a gente gosta? Falando empresa como um todo, eventualmente cada praça tem a sua peculiaridade e cada um tem a parceria com o incorporador. Depende muito do tipo de parceria que o incorporador tem com essa imobiliária externa, se fosse a house externa, que a gente chama de imobiliária. O incorporador ele quer que ela seja só uma ajuda na hora do lançamento, pontual, então a parceria super restrita, é quase que uma prestação de serviço pura. Você quer ter um negócio mais com mais envolvimento, então seja realmente uma parceria, que você consiga, não só pega, me ajuda aqui, não dá muito, não tem esse envolvimento, essa reciprocidade, vamos dizer assim. Tá. Aí já vai talvez uma parceria mais firme, ou talvez quase como uma, não vou falar sociedade, mas quase como se fosse, porque uma coisa vai alimentando a outra, então você se complementa, você ajuda a ter um produto mais líquido na ponta, participando desde o início, você tem uma continuidade de negócio que você consegue acabar estimulando, que eventualmente é até nisso que até algumas houses acabaram, alguns incorporadores conseguem sustentar algumas houses. Sim. Quando você tem essa continuidade, quando você dá essa reciprocidade, em alguns casos, até apesar de ser um trabalho mais difícil de você gerir uma empresa nova,
pela escala que ele tem, e por isso ele consegue quase como se fosse uma sociedade que acaba sendo um negócio lá dentro. Então acho que depende muito do tipo de parceria que você consegue montar com a imobiliária e até qual é o tipo de foco que você precisa dar no seu core business, se você consegue suprir ele da forma mais adequada. Mas voltando, eu acho que o playbook mais adequado é, cara, a venda não se inicia na estrutura de venda que você coloca. Ela sim é uma parte importante do negócio, só que o ciclo de incorporação ele é muito longo. Ele parte no início que você compra o terreno até o momento que você entrega o projeto. Então, como você faz isso da melhor maneira, com todos os agentes participando da melhor forma e tendo talvez a estrutura ideal atuando bem nessas frentes e talvez, independente de quem seja a sua estrutura de venda, você tendo uma reciprocidade clara de como é que os dois conseguem atuar juntos e somar o resultado do projeto. Boa. Vamos falar um pouco de canal de aquisição, né? Na minha cidade, quando eu comecei a incorporar, cara, nem tinha digital ainda. Né? E hoje, quando a gente olha para São Paulo, cara, você tem uma relevância já bem grande do digital nas vendas, né? Quais são os principais canais de aquisição que você vê hoje funcionando? São Paulo e interior, enfim, dá uma visão geral do que você vê funcionando para a turma de casa, o incorporador que está ali com umas dores de venda, com dúvida no canal de aquisição de lead. Dá um pouco dessa cor do que você vê funcionando, enfim. O que a gente vê, tá? Eu vou falar mais do online como um todo e do offline, sem entrar num canal de aquisição específico, que isso muda muito de projeto a projeto, de estratégia que você faz de produto. Mas o que a gente vê? De fato, vou falar de São Paulo, mas Brasil assim mesmo, a gente antes tinha um mercado muito analógico. Era um negócio muito analógico, trabalho de rua, o jornal, pô, a gente... Jornal, panfletagem, carrinho de som. E assim, às vezes, por vezes eu acho que isso é uma forma de você adquirir cliente de uma maneira mais ultrapassada. Sim. Só que toda vez que eu penso isso, eu sou provado o contrário. A gente vê clientes comprando, indo no stand, que foram impactados com ações dessas e não são poucos, são muitos. Então, quando a gente acha que talvez no momento isso era a principal e talvez não só majoritária, como era talvez quase a única forma de você impactar e trazer o cliente para dentro, enquanto o share do online vem crescendo, o offline, cara, dependendo da região e do tipo de impacto que você faz, principalmente para quem mora naquela região e o morador também está lá dentro, naquele próprio zona de interesse, ele acaba sendo super relevante. Mas assim, é inegável que cada vez mais a gente vê a jornada começando no digital, começando no online. Então, por mais que o cliente ele às vezes acabe não seguindo 100% da jornada no digital, ele é um canal importantíssimo para você dar esse primeiro awareness para o cliente sobre o produto e conseguir ter uma estratégia adequada. Legal. A gente, frequentemente lá dentro, a gente tem umas discussões homéricas de, quanto que a gente fez de investimento, qual foi o retorno em cima desse investimento, por que não é, mas quando a gente vê o cliente, de fato, ele foi impactado e ele só tomou conhecimento do produto e a gente acabou conseguindo trabalhar ele por algum tipo de ação que a gente acabou fazendo lá dentro, mas acabou convertendo no offline. Então, a gente vê que hoje os mundos, eles se conversam muito, mas essa presença do offline, e acho que até, em vez do offline, vamos falar até do atendimento humanizado, Perfeito. Desse relacionamento pessoal, ele ainda é muito presente. Na Finamob, cara, a gente tem sentido exatamente isso. A gente acha que o primeiro contato, o awareness, a gente tem que ficar cada vez melhor no digital. E, principalmente pós-pandemia, a gente ficou preguiçoso pro presencial. E no último ano a gente sentiu que quando a gente tinha esforço presencial, a conversão aumentava, né? O meio de funil, cara, tinha uma conversão muito mais alta. Então a gente tem hoje uma rotina muito forte, tanto no digital quanto no presencial tete a tete. Eu faço 3 dias da semana visita a cliente, né? Então acho que é um pouco do que você falou também, né? De, awareness forte, mas não deixando o tete a tete de lado. Opa, finalmente nosso vinho, Olá. hein? Respirar, né? Caramba! Com licença, senhores. Quem vai provar, Gustavo? Porra, Murilão, isso faça aqui as honras. Por favor. Que isso. Saúde. Qual que ele escolheu, Luigi? Vamos ver se descobre, né? Aí. Vamos ver se descobre. Bom, tá bom. Saúde. Saúde aqui, meu cara.
ao mercado imobiliário. Que mercado, né? Saúde. Bom, eu não sou Manuel Beato. Que vinhaço, hein? Pô, que Mas- isso, cara. Começar a Não, fazer é, podcast todo dia Não, agora, pô, hein? eu espero ser convidado mais vezes aqui. Que isso, que O que mordomia, você acha? Vou fazer cara. toda terça um podcast desse. Uma coisa que eu acho que a gente tem feito que tem funcionado muito bem é evento, né? A turma quer ter interação social, quer o olho no olho. No final do dia, a confiança só vem assim. Eu acho que essa mistura dos dois mundos, cada vez mais a gente tem visto que funciona. E que hoje a turma está só no mundo digital, né? Principalmente a turma da nova geração, cara, não quer nem atender telefone mais. Então, assim, tem uma repulsa de qualquer interação social, né? A maioria dos jovens tá com uma dificuldade dessa inteligência social, né? Então, acho que é uma das principais skills que a turma da nova geração que vier vai se diferenciar. E a gente também ficou meio preguiçoso, né? Tudo é call, mensagem. Cara, você não vai ficar amigo do cara por call na mensagem, só vai ficar amigo do cara bebendo um vinho, indo jantar, visitando a obra do cara. Então acho que isso é algo que vocês sempre fizeram bem, né? E enfim, a gente também está tentando melhorar cada dia mais, porque no final do dia os clientes são amigos, né? E principalmente em relacionamento Lopes incorporador, que é algo que é mais longo prazo do que Lopes e cliente, que é algo mais pontual, eu acho que tem que virar isso, né? Sempre foi isso, né? Eu acho que a gente... Primeiro ponto, primeiro queria te parabenizar pelos eventos, tive a oportunidade de ir em uns e assim, fiquei... Ganhou de mim no torneio de tênis, tá? Parabenizar ele, porque ele ganhou de mim no meu torneio de tênis. Pô, mas dei sorte aqui. Esse cara aqui, eu nunca vi uma pessoa... Acho que talvez você seja a pessoa do mercado imobiliário que eu conheço que melhor joga tênis, cara. Ah, para, né? Pô, é impressionante o que esse cara joga. Não é que joga pouco, joga de terno ainda. O cara até para limpar o suor parecia o Federer. Se limpava o suor era aqui, ó, na sobrancelha. Era um negócio impressionante. É uma classe jogando que eu nunca vi igual, só na TV. Agora, parabenizar por esses eventos. É um negócio que, assim, eu acho que ninguém é perfeito e ninguém tá conseguindo atingir ali, voando, fazendo tudo da melhor forma possível. Eu acho que esse aprendizado é constante e a gente teve muita oportunidade. Acho que eu tive a oportunidade de aprender até com os eventos que vocês fazem, que realmente é um ambiente de interação ali para se aproximar com demais stakeholders no mercado imobiliário, coisa que às vezes quando a gente se insere na nossa rotina, fica até difícil você sair e fazer negócio e falar num ambiente desse. É realmente algo muito admirável que vocês vêm fazendo, então parabenizo vocês por isso. Negócio espetacular. Acho que pouquíssimas foram as vezes que tive aqui numa terça-feira tomar um vinho desse, poder falar um pouco, bater um papo legal como esse. Então, parabéns, Murilo. Falando de cliente a longo prazo, pegando o gancho que você falou, eu acho... Cara, primeiro, a gente sempre fala que tem 3 clientes, né? É o cliente corretor, que a gente tem que... esse talvez é o mais importante nosso. O outro é o cliente comprador, que a gente sempre tem que prestar um serviço de excelente qualidade e praticamente quase tudo que a gente faz é para no final a gente tá querendo ou não fazer a melhor coisa para ele, que é aí que sai a transação e a gente tem o sucesso. E o cliente incorporador, que realmente é o ponto que a gente já falou aqui agora, depende muito do modelo de negócio. E para isso sair, você até falando de interação, o pessoal ficou meio preguiçoso de ligação, apesar de a gente estar falando do funil de captação lá no início, de quais são os diversos canais de aquisição, uma coisa é a aquisição, a outra é a conversão. Total. E existe, não vou falar um abismo, mas existe um processo para isso acontecer que, nesse ponto de você ser preguiçoso, que é o que a gente bate muito lá, a gente até tem investido cada vez mais numa plataforma de educação para a pessoa saber se portar melhor, para a pessoa saber, de fato, entender quais são as demandas do cliente. Eventualmente, quando a gente fala de tecnologia é um outro mundo, que eu entro mais no detalhe, mas a gente percebe que o cara preguiçoso não vende. Então, assim, a gente incentiva muito o pessoal a ligar. Liga, fala. A mensagem hoje no WhatsApp realmente fica muito fácil, mas o contato também fica frio. Apesar de fácil, ele fica frio. Então, é extremamente importante essa ligação, que quem não oferta não vende. E tem um parênteses que eu falo pro meu time direto, eu vejo o call da turma e eles às vezes estão tentando vender. Eu falo, cara, você tá errado, você não tem que tentar vender. Primeiro você tem que ficar amigo do cara, você tem que ter um interesse genuíno e ter uma empatia com a pessoa. Primeiro isso, segundo, entende o cenário dela, depois se fizer sentido, aí sim você avalia se você vai oferecer algo. Então a turma já vai no terceiro ponto, né? Nem conhece a pessoa, não teve empatia, não sabe do contexto e já oferece algo.
O cara, não. Eu já fiquei bastante no plantão, eu adorava ficar no plantão. Fiquei vários domingos no plantão e tem uma história muito boa, que era um domingo, assim, de noite já, tava fechando o plantão, e, cara, apareceu um cara com uma aparência, tipo um maloqueiro, mas de boa, assim, sabe? Só que era de noite, na minha cidade, eu falei, cara, talvez eu vou ser assaltado. Aí, fiquei super receoso, já mandei, era BlackBerry na época, mandei um BlackBerry pra minha família, falei, ó, tem um cara aqui que tá vendo no plantão, se eu sumir, você já... Mas eu falei, cara, eu vou atender ele como eu atendo todas as pessoas. Eu sempre segui esse playbook, assim, de conhecer a pessoa, criar empatia, entender o contexto e tal. Cara, resumo, atendi o cara, falei de toda a história nossa no mercado imobiliário, eu expliquei todo o produto, entendi a história do cara. Bicho, era animal a história do cara. Ele saiu da favela, começou a mexer com tecnologia, virou programador, e era head, não lembro, era de uma multinacional, e o cara ganhava uma grana. Resumo, ele falou, Murilo, eu sempre fui discriminado nas lojas que eu entrei. Eu sempre fui nas lojas de carro importado, a turma nem falava, nem vinha me atender porque eu tenho uma aparência ruim. Você foi o primeiro cara que me tratou, que se preocupou comigo. Por isso eu vou comprar 2 unidades. Comprou 2 unidades do meu produto, tipo, fluxo super bom, e eu virei amigo do cara. Virou um baita case que eu falo pro meu time até hoje de... Cara, aconteceu isso por quê? Porque eu criei empatia, entendi o contexto, e aí depois é algo natural que a venda aconteceu, né? Então, é muito louco isso, assim, hoje na Finamove a gente faz 400 reuniões por mês. Cara, são 400 histórias, são 400 caras diferentes que você teve a oportunidade de conhecer. Olha que legal que é isso, né? Caramba. 400 caras que a gente vai levar a relação no Isso com longo caras prazo. novos? Tem caras novos, tem Tá. reincidentes também, mas são 400 pontos de contato com o incorporador. Cara, antes de tentar vender crédito ou financiamento para esse cara, eu quero... Fazendo até conta, cara. 400 por mês, 20 dias úteis, 20 por dia, puta, bota 10 horas úteis, no mínimo 2 por hora. Mas é pouco, dá para melhorar isso aí. O meu time tá meio tranquilo ainda. Mas o meu ponto é que, assim, quando a gente gera empatia e se preocupa em entender o contexto do cara, o negócio é natural, né? E de apartamento é muito sobre isso. Sim. Né? Não, total. Total. Concordo 100%. Eu acho que até um ponto que a gente discute muito, que assim, o que é uma busca que a gente tem, que assim, quanto mais informação e dado você traz para o mercado, normalmente você tende a trazer mais liquidez. Quanto mais você diminui essa simetria, mais liquidez sai. Uhum. E assim, o que a gente sempre tenta concentrar nossos esforços, é um desafio constante que a gente tem todo dia, a gente brinca que é como a gente consegue fazer o trimatch, que é como a gente consegue pegar o cliente ideal e fazer o match com o corretor ideal, com o imóvel ideal. Então, assim, eventualmente, o imóvel são diferentes padrões. E eventualmente, quanto mais especialista você é num tipo de projeto ou produto, também mais você tem a facilidade de vender aquele negócio para alguém. Uhum. Porque você domina mais as características do que outras pessoas. Sim. E vamos falar de um tópico que está em alta? Minha Casa Minha Vida. Tá. É uma venda completamente diferente de uma venda de alto padrão, ou de uma venda até de médio alto. Sim. Não vou falar que é quase uma venda de crédito, mas envolve uma dinâmica de crédito muito forte para você conseguir fazer a venda. Então, você tem que dominar isso. E aí, se a gente não consegue, é um exemplo que não acontece, mas vamos falar que entrou um lead para uma pessoa que é super especializada nisso, para um cara que quer comprar um imóvel de dezenas de milhões de reais, você sabe que, por mais que a pessoa tenha uma certa empatia e saiba interagir, é uma chance difícil de você fazer essa conversão. Uhum. Então, eu concordo 100% que tem que entender, e o que a gente busca é muito como é que a gente consegue, dentro do canal, da forma de aquisição, de chegar e fazer todas essas interações do cliente por CRM, é de munir que as pessoas conseguem ter empatias com quem, de fato, possa ser um cliente que ela consiga converter. Uhum. Boa, falamos desse mundo de tete a tete e relacionamento, agora vamos para o outro oposto. Tech, AI, o que vocês têm feito lá? Como é que vocês têm visto a mudança nos processos de venda em relação a isso? O corretor vai continuar existindo ainda? Puta, cara,
Isso daí é um tema que a gente virou PhD em falar, e a gente fala isso, acho que, não sei há quantos anos, mas, cara, acho que desde que eu me conheço por gente, a gente fala isso. Assim, tem uma analogia muito legal que a gente usa. Primeiro de tudo, vou repetir um ponto que eu tinha falado antes. A aquisição do imóvel para a pessoa física hoje é o M&A da vida dela. Para a maior parte das pessoas, mas é o M&A da vida pessoal deles. E aí quando você para por olhar, quanto maior a complexidade de uma transação, por isso que a gente está fazendo essa analogia ao M&A, né? E menor a recorrência que você faz isso, mais você quer um atendimento humanizado para que você possa personalizar e fazer da melhor forma possível. Vou usar uma outra analogia. Divórcio. Cara, quantas vezes uma pessoa se divorcia na vida? E quão complexo é um divórcio? Cara, cada um é de um jeito, cada relacionamento envolve uma série de coisas. Como é que você automatiza um negócio desse? Como é que você bota tecnologia para substituir um negócio desse? Então, é óbvio que talvez é de um negócio que não deu certo, e no imóvel a gente já olha mais a realização talvez de um sonho, mas quando a gente vê, olha, pô, a recorrência que é baixa desses dois, e pô, o valor agregado e também complexidade alta, a gente vê como praticamente impossível a gente substituir isso por uma jornada 100% online, automatizada, sem a presença de um especialista que de fato possa tirar suas dúvidas e você possa conversar e debater e tentar encontrar o melhor caminho. Talvez no topo de funil, com certeza. Um primeiro atendimento ali, né, bem básico, e talvez na parte documental depois. Concordo. Eu acho que esse ponto do topo de funil é um negócio que é uma realidade, na verdade já está existindo. E já existe há tempos, né? A jornada ela começa cada vez mais online, o acesso à informação está cada vez maior. Só que quando a gente vai caminhar para, de fato, a transação mesmo, eu acho que a figura do corretor ele e jamais vai deixar de ser central. Eu acho assim, se a gente olha um tempo atrás, é foda falar que engenheiro de obra pronta, né? Mas quando a gente estava talvez em meados de 2020, com a pandemia e entre outras coisas, tinha muita PropTech surgindo. Tá. Pô, umas sensacionais, vindo para realmente endereçar alguns pontos de dor aí dentro da jornada imobiliária que deram super certo, e vão ter outras que vão continuar surgindo e também tendo bastante êxito aí no mercado. E aí o pessoal estava até, não vou falar na moda, mas com aquele excesso de liquidez de venture capital, a gente olhava, puta, uns valuations muito altos para os dados e para os ativos que essas empresas tinham até então, até receita, vai falando top line e tudo. E a gente sempre, nessa hora, a gente conversou bastante e falou, cara, a Lopes é uma PropTech, ou vai ser? Isso a gente recebia essas perguntas, né? E aí, por que eu tô falando isso? Que a gente falou de tecnologia que, cara, a gente tinha muito na cabeça e sempre falou, cara, a gente jamais vai ser uma PropTech. O que é a tecnologia pra gente, cara? O que é o nome bonito de PropTech versus o que a gente é? Cara, a gente é uma Tech-Enabled Service Company. O que é isso? O nosso core é a prestação de serviço. Só que a gente usa a tecnologia para ganhar eficiência, escala e aprimorar a execução. Perfeito. Então, cara, a gente sempre vai ter o core, o serviço, prestação de serviço. Então, a gente sempre vai estar tentando prestar algo. E a tecnologia ela vai potencializar ou trazer mais eficiência para esse serviço. Então, o que a gente faz? Cara, a gente depende de pessoas, até o próprio modelo da Credit Pronto, que, pô, a gente tem tecnologia em todas as etapas, mas a cereja do bolo é o atendimento humanizado que o consultor dá para o cliente que está fazendo financiamento imobiliário. E, cara, isso é espetacular. Acho que em termos de NPS, não conheço empresa que tenha um NPS maior nessa jornada. E a gente tenta também fazer cada vez mais na parte da corretagem imobiliária, que é, pô, a tecnologia, ela vem não para substituir, mas para potencializar a atuação do corretor. Então, vem para trazer eficiência no dia a dia, vem para trazer mais informação, vem para conseguir talvez dar mais informações de matching, de conseguir ser mais ágil no relacionamento. E até falando de IA, que é um tema que você pegou aqui, que é isso, o que são as iniciativas que a gente está fazendo? Eu acho que a gente sempre tenta trazer esse trimatch, né, que é o que a gente fala entre corretor, cliente e imóvel. E a tecnologia a gente vê como um meio para potencializar tudo. A gente até está fazendo adendo de, tem um site
que a gente aprimorou na pandemia, que dá um monte de visualização única por mês, dá bastante lead, é um negócio que funciona super bem, acho que é o maior site de visualizações de imobiliária independente que não seja portal. Quais são as iniciativas que a gente, pegando seu gancho, que a gente tenta fazer, já você perguntou para mim, eu acho assim, a IA, ela, assim como a tecnologia, ela vem para potencializar a atuação do corretor e também trazer mais informação meio que a tempo real de coisas que a gente às vezes tem uma dificuldade para desenvolver de outros tipos de ferramenta. O pessoal até pergunta, pô, a IA não vai substituir o corretor? Assim como a tecnologia no passado, o pessoal agora pergunta a mesma coisa de IA. E eu acho assim, primeiro, tecnologia todo mundo tem que estar usando. IA é super importante o pessoal estar usando, que isso traz uma eficiência bárbara. Só que a diferença, acho que não é, puta, quem vai estar usando IA vai estar muito à frente de quem não vai estar usando. Eu acho assim, se a pessoa... A diferença não é usar, desculpa, vou dar um passo para trás. A diferença não é você estar usando, é onde você está usando. Se você souber usar IA para melhorar a sua execução, que não vai deixar de ser a venda, mas você conseguir, em qualquer que seja etapa, melhorar a execução de fato, cara, isso vai te trazer uma diferença de resultado enorme. É isso que a gente tem tentado fazer. Não é uma coisa simples. Tem muitas perguntas ainda de qual é a melhor forma dela ser aplicada, o que de fato vai. A gente tenta fazer algumas mudanças e alterações que a gente acha que às vezes pode ter resultado, mas a gente ainda não sabe, a gente tem que testar para ver o negócio. Mas eu acho que o ponto da IA é muito aonde ela vai ser utilizada. Se você souber utilizar no lugar certo, eu acho que, cara, aí assim como a tecnologia mudou o resultado de um tempo para cá, eu acho que a IA também vai ter esse potencial para melhorar aí dentro das iniciativas para melhorar aí a conversão de quem está lidando no mercado imobiliário. Legal. Cara, na Finamob a gente começou a pegar também a IA. O que a gente faz? A gente tem uma entrevista com o cliente, faz toda uma qualificação da operação e a gente faz a mesma coisa com todos os bolsos. Né? Hoje a gente tem 208 bolsos que a gente é parceiro, além das iniciativas próprias. E o próprio sistema, ele tem uma IA que faz o match entre alocação e demanda de capital. Cara, um processo que demorava uma semana, a gente faz em 5 segundos agora. Cara, espetacular. Então são 50 variáveis, a gente chama de farejador. Ele fareja onde é que está o erro, o que a gente não está vendo, e aí ele já faz esse match com os bolsos. Então a gente tem um ranking com score de quais gestoras faz mais sentido a gente levar aquela demanda de capital. Então, cara, é o que você falou, assim, a gente identificou qual etapa do processo que tinha mais potencial de ganho de eficiência e, de fato, hoje a gente só consegue fazer esse volume de operações, né, por causa disso. Né? Se não fosse tecnologia seria impossível, ou teria que ter um time absurdamente maior. Né? Boa, Gustavão, cara, passou rápido o tempo, infelizmente estamos chegando aqui já no final. Depois que o vinho chegou, o tempo começou a passar mais rápido, inclusive. Mas, enfim, queria agradecer sua presença. Foi um papo muito rico, um aprendizado bem importante para mim e para a turma de casa também, com certeza. Né? Hoje a gente tem nossa audiência muito focada em incorporador. Então, acho que vários temas que a gente falou aqui hoje são game changers. Às vezes uma frase que a gente fala aqui muda a trajetória do cara. Né? Então, obrigado pela sua presença, parabéns pela trajetória. Acho que tem poucas empresas do país e do mercado imobiliário menos ainda que tem um século de trajetória, né? Então realmente tem que tirar o chapéu para vocês, admirável. E a gente deixa aqui uma janela final para você falar de futuro, sonho grande e também para a turma de casa conhecer mais a Lopes, enfim, você convidar a turma para algum tipo de sinergia que você achar oportuno. Bom, primeiro, obrigado você, Murilo. Obrigado pelo convite aqui, cara. Lisonjeado por estar aqui com você, participando aqui dessa conversa bacana demais. Papo sempre bom com você. Sempre ou num ambiente de tênis, ou num ambiente aí descontraído de trabalho. Cara, assim, sempre uma aula. Tá vendo como a gente consegue conversar, interagir num ambiente desse. Cara, falando de história da Lopes, o negócio, eu acho que eu sou muito... minha história não é nada perto da história da empresa, que também são feitas de pessoas, são mais de 12 mil colaboradores entre corretores e funcionários, prestadores de serviço e tudo, e cara, isso aí
todo mundo faz parte para a gente ser o que a gente é. Eu acho que a gente também tem muito o que fazer, muito o que crescer, muito o que melhorar. Eu acho que a gente falou de algumas business units, mas a gente sempre está olhando por oportunidades. Tá aí também algo que a gente sempre está falando, como é que a gente pode usar o nosso relacionamento com o incorporador para conseguir trabalhar junto com vocês e tentar fazer algo interessante, endereçando algumas coisas que até então a gente não faz e não tem pretensão de fazer, até porque, que nem a gente sempre fala, precisa ter foco no nosso core business, mas nada impede da gente conhecer, ser amigo e também conectar quem a gente trabalha no dia a dia com uma solução que ele queira. E, falando sonho grande, falando do que a gente imagina, pode parecer simples, mas eu acho que uma coisa que a gente sempre quer de longo prazo é se manter relevante. É se manter presente na vida imobiliária do cliente, ajudar o cliente a conquistar o lugar dele de imóvel. Quando a gente fala do cliente pessoa física, cara, independente de como. Que ele lembre da gente na hora de fazer isso, seja na parte da intermediação, seja na parte da viabilizar a aquisição. Então, necessariamente, eu posso estar fazendo a intermediação imobiliária, eu posso estar ajudando ele com financiamento imobiliário, eu posso estar ajudando ele com um consórcio. A gente sabe que por anos a gente esteve na vanguarda do mercado, sempre conseguindo se manter relevante a essas mudanças, que não foram poucas as mudanças, mas foi sempre essa capacidade de mudar que a gente conseguiu se manter relevante até hoje. A gente espera também que, cara, vindo uma onda da IA, que a gente discute, se prepara, tenta entender as tendências para se adaptar, que a gente também consiga, e daqui a pouco numa próxima onda, a gente também consiga se manter lá, vivo, sonhando, atuando, ajudando o cliente e também atuando em outras frentes que vierem a surgir como bons negócios dentro do nosso ecossistema. Que esse ecossistema cresça, se transforme em múltiplos negócios que a gente possa monetizar, que a gente possa ajudar o cliente. E acho que é isso. Cara, agradecer mais uma vez pelo esse papo. Tem bastante vinho aqui pra gente tomar depois dele. Espero que continue aqui o papo. E, cara... Boa. Obrigado. Próxima partida de tênis não vai ter moleza, hein? Quero minha revanche aqui, já tô pedindo publicamente minha revanche no tênis com ele. Já tô melhorando meu backhand, comecei preparação física, então vai ser mais duro, tá? Cara, se você melhorar alguma coisa, fica complicado pra mim, cara. Fica complicado. Só deu pra mim porque teve dupla. E minha dupla era boa. Boa. Fechado, Gustavão. Porra, animal. Obrigado de novo pelo papo. E pra turma de casa, obrigado pela sua audiência. Muito feliz aqui da gente estar voltando com a terceira temporada do nosso podcast do Investidor Imobiliário. Agradecer também pela parceria aqui da 3017, estão fazendo uma baita estrutura aqui pra gente aqui em casa, conseguiu acomodar esse papo num ambiente mais intimista, numa sala de estar, para deixar esse papo fluir de uma maneira super agradável. Então, obrigado, Mateusão, animal. E para quem ainda não segue a gente, @investidor imobiliário, estamos no Instagram, estamos em todas as redes sociais, então YouTube, Spotify, basicamente @investidor imobiliário. E fica ligado que agora a gente vai retomar todo mês com um novo episódio, convidados só referência do mercado imobiliário nacional. Valeu, turma, e até a próxima.